Minha gente, prova da UERJ chegando, vocês já estão surtados? Porque eu confesso que eu já estou nervosa. E sim, gente, eu fico nervosa, às vezes mais do que vocês. Eu brinco dizendo que vocês só têm uma pessoa pra se preocupar. É você, né? Sua individualidade, seu coraçãozinho. E eu que tenho vários alunos. Fico nervosa por todos. Eu penso assim, poxa, mas fulano estudou tanto, vai ser tão injusto se ele não passar. Mas eu sei que vocês estão super preparados e esse vídeo veio aqui pra ajudar vocês. E esse vídeo é, na verdade, pra lapidar ali aqueles conhecimentos sobre uma janela em Copacabana. Porque a narrativa do Garcia Rosa é cheia de detalhes, cheia de coisas que parecem pequenininhas, mas na verdade são super significativas. E é por isso que a gente tá aqui hoje. Eu trouxe pra você alguns trechinhos do livro pra gente prestar atenção a alguns detalhes. Detalhes esses que talvez em poucas palavras estejam dizendo muito pra gente. Nada melhor do que começar pelo começo, não é mesmo? Lá no começo do livro, você lembra que tem aquela cena em que tem os dois policiais estão fazendo ali a patrulha urbana e aí no rádio eles recebem um alarme de morte por arma de fogo? Não sei se vocês repararam ali nos pensamentos que passam na cabeça de um dos personagens nesse momento. Mas vamos dar uma olhadinha nesse trecho. Ele diz assim, ó: desde que fora designado para o serviço de patrulha das ruas, não vira outra coisa que não fosse violência. E morte por arma de fogo nem sempre era a maior das violências. Morte por arma de fogo nem sempre era a maior das violências. E realmente, né, a gente vive em um lugar em que a criminalidade, ela é muito forte. E o nosso país, ele tem um histórico de tortura. E eu digo torturas e violências, porque como o Bourdieu fala, a Marilena Chauí também vai falar disso, a violência nem sempre vai ser eu chegar lá e dar um soco em você. Mas ó, aqui no Rio de Janeiro a gente pode falar de todos esses tipos, tá? Violência física, psicológica. Inclusive é muito louco porque a gente ainda tem hoje registros de tortura. E isso é muito louco. É comum no Rio de Janeiro, dependendo do local em que você tá, você ver mulheres com a cabeça raspada. Porque se relacionaram com um traficante, fizeram alguma coisa, traíram, alguma coisa assim. E eles vão lá e raspam o cabelo e agridem aquela mulher. E muitas vezes não matam. A morte por arma de fogo não é a maior das violências. É louco a gente pensar que a gente vive nesse mundo, né? E que a nossa sociedade aqui no Rio de Janeiro é assim. O pouco treinamento que tivera antes de ir para a rua não lhe possibilitara dar mais de meia dúzia de tiros. Economia de munição, dizia. Esse termo, economia de munição, é muito louco, porque o cara tá treinando pra ir, tipo, pra zona de combate. E ele não pode treinar porque tem que economizar munição. E isso é uma parada, gente, que atinge o serviço público aqui no Brasil em diversos locais. A gente vê isso nos hospitais, quando a gente vê médicos improvisando, usando materiais absurdos no SUS, porque não tem material e eles precisam trabalhar. Eu sou professora da rede pública de ensino e a gente vê isso várias vezes também, né? Coisas básicas que a gente não tem e a gente tem que comprar o nosso próprio material. E isso acontecendo com os policiais. Os policiais do nosso país, cara, a nossa PM, eles merecem parabéns, que eles vivem em condições precárias. Isso vai aparecer na narrativa, inclusive, quando o Spinoza começa a perceber que aquilo ali tem um envolvimento do corpo de polícia. Conversando, no meio daquele diálogo, surge aquela frase que é muito boa nesse livro, né? Que fala que muitos desses policiais não consideram a propina como corrupção, mas sim como um complemento salarial. E a gente escuta muito esse discurso de, cara, eu preciso comprar o meu colete à prova de balas, porque senão como que eu vou trabalhar? Gente, eu parei pra reparar agora editando esse vídeo que eu esqueci de falar que essa é uma fala que o Spinoza ele vai combater nesse discurso. Então ele vai dizer justamente que a propina ela não é justificável como um complemento salarial, e sim que ela é uma atitude antiética. É importante ressaltar isso para não parecer que a gente está aqui defendendo a propina, pelo amor de Deus, que aí a gente está destruindo a mensagem principal aí desse livro. E eu acho legal a gente pensar nisso, não só em relação aos policiais, que é o recorte que ele faz no livro, mas em relação ao serviço público no Brasil de modo geral, os servidores públicos. A gente trabalha em condições precárias, condições insalubres mesmo. E ninguém ensina isso pra gente na faculdade ou quando a gente faz concurso público não, tá? A gente aprende na marra, mas vamos ao que interessa. Mas incluía o que chamavam de preparação psicológica. Essa palavrinha, ó, chamavam. O que isso produz pra gente a nível de inferência, de pressuposição? Chamavam de preparação psicológica, mas não era bem uma preparação psicológica. Sendo que a moça que fazia palestras para os recrutas usava a palavra psicologia como usava batom. O rapaz não entendia de psicologia, mas entendia de violência. Gente, olha que forte isso aqui. Eu fico empolgada mesmo, gente, porque eu acho maravilhoso. Não entendia de psicologia, mas entendia de violência. Convivera com ela desde o dia em que nascera. Seus 22 anos de vida, todos eles vividos na favela, tinham-no habituado à violência de todo tipo, tanto a dos bandidos e traficantes, como a da própria polícia. É muito louco a gente pensar que num romance policial que se passa no Rio de Janeiro, a gente não consegue ter a narrativa do vilão e do mocinho. Porque aqui a gente não tem o vilão e o mocinho, né? Mudara-se de lá fazia menos de um mês. Estavam matando policiais. O próprio comando tinha providenciado a mudança. É isso mesmo, o morro não é lugar para policial.
Lá a lei é do traficante, depois vem a lei de Deus. Isso aqui é muito forte também, né? Porque essa ideia da imagem de Deus, ela tá muito associada à nossa cultura, não só no Rio de Janeiro, mas no Ocidente, de modo geral. Então, a lei máxima que a gente aprende, né, deveria ser a lei de Deus. Ama a Deus sobre todas as coisas. Então, essa frase, lá é a lei do traficante, depois vem a lei de Deus, é muito simbólica e muito impactante pra gente. O bagulho é doido! Outra coisa bem legal que esse livro vai trazer pra gente é a relação com os preconceitos. A gente percebe em diversos momentos essa questão dos preconceitos estarem enraizados nos indivíduos, de modo que seja talvez muito difícil se desvincular deles, porque eles estão na nossa cultura, eles estão no nosso dia a dia, inclusive no próprio Spinoza. Isso é muito maneiro, porque o Spinoza, ele é o exemplo de ética que a gente tem, ele é pautado no Baruch Spinoza, que é o filósofo que vai defender essa ideia da ética. Mas até ele tem ali os seus momentos de deslize, né? Talvez mostre pra gente que, na verdade, quando a gente fala sobre ser ético como Spinoza, seja sobre ser ético ao máximo que a gente conseguir, não me dá idealizada de ética. Mas há um momento na investigação em que tem aquela conversa com a senhorinha. E aí a gente já vê que aquela senhorinha é aquela pessoa que tá reclamando de tudo sempre, né? E aí no diálogo diz assim, ó: "E a senhora pode nos dizer se ele era branco ou preto?" Ora, era preto e forte. Além de alto, segundo a senhora disse. Talvez não fosse tão alto assim, respondeu a senhora. E talvez não fosse tão preto, completou Spinoza. Isso é um detalhe no meio dessa conversa, um trechinho bem pequeno no meio de uma coisa bem maior, mas que diz muito, né, gente, sobre esse racismo que está inserido na nossa sociedade. Mas essa questão do preconceito, ela vai aparecer em mais um momento da narrativa que é legal a gente analisar. Gente, o vídeo já está com 20 minutos! Eu vou ter que cortar muita coisa. Por isso que eu não posso fazer esses vídeos falando de coisas que eu fico empolgada. Uma das grandes marcas do Spinoza é que ele seja esse cara que vai refletir muitas vezes, vai pensar, não é aquele brutamonte que vai agir só pela violência. Mas ele também tem os seus defeitos, afinal ele é um personagem muito humanizado, né? Ele não é aquele personagem idealizado ali, perfeito, o herói bonitinho da narrativa. Tem um trechinho, eu não vou colocar aqui por causa do tempo do nosso vídeo, que ele começa a gente começa a ter contato com o modo como ele e a Irene se conheceram. E ele fala primeiro que ela tinha uma amiga. Só que depois ele revela pra gente que na verdade não era uma amiga, elas eram um casal. Isso é muito interessante, me lembra muito aquela cena do BBB. Eu não lembro quem foi o participante, mas que alguém falou assim: é a amiga da Ludmilla. Brother, a Bruna é casada com a Ludmilla, ela não é amiga da Ludmilla. Mas essa fala denuncia, sim, um preconceito. E isso vai ser evidenciado e explicitado pra nós leitores nesse trechinho aqui. Que é o momento em que Spinoza, ele começa a pensar ali sobre a relação dele com a Irene, né? Que eles são meio instáveis, assim. A Irene é uma mulher mais livre. E aí ele vai dizer o seguinte, ó: aos poucos, o verdadeiro motivo da inquietação foi tomando forma. Ficou pensando se a resistência a estabelecer uma relação mais estável com Irene tinha algo a ver com o episódio homossexual dela. Ou episódios, não podia garantir que tivesse sido apenas um. Só dizer isso já é uma denúncia de um preconceito, afinal, não é porque a Irene pegava mulher que ela vai ter instabilidades nos relacionamentos. Tinham se passado alguns anos desde então, mas certas coisas são difíceis de nos abandonar ou de serem abandonadas por nós. Talvez ela ainda mantivesse esporadicamente alguma relação daquele tipo. Ou seria ele, Spinoza, o esporádico? Conscientemente, não fazia nenhuma restrição ao passado de Irene. Aliás, nem ao passado nem ao presente. Era uma mulher linda, deliciosamente feminina. Sua experiência com outra mulher ou com outras mulheres não fora feita às expensas de sua feminilidade, mas no sentido de acrescentar-lhe algo. Fora isso que ela lhe dissera um dia. E aí a gente vê aí várias pitadas de preconceitos, né, em relação à sexualidade da Irene. É muito louco, né, porque até hoje a gente vê esse preconceito bissexual. E, gente, bissexual sofre muito, tá? Porque o bissexual, ele vai sofrer preconceito tanto dos homossexuais quanto dos heterossexuais. E é aqui que a gente vê aí o trecho tão interessante desse momento. Mas o fato é que ele não podia responder pelos preconceitos acumulados por um menino que passara a infância no bairro de Fátima, no centro, antes de morar em Copacabana. Naquele tempo era tudo muito simples. Menino era menino, menina era menina, e cada qual se comportava de acordo com os padrões do seu gênero. Não havia confusão, pelo menos assim pensava ele. O que não podia avaliar era o quanto daquele menino continuava presente e atuante nele. Isso é um trecho muito importante, porque de fato entender a origem dos nossos preconceitos, de onde que eles vêm, onde que eles surgem, onde que eles são perpetuados, é importante, mas não pra gente justificar. Você pode modificar isso se você é um ser inteligente, um ser pensante. E esse é o nosso papel, né? A análise, ela ajuda nisso.
ter contato com essas origens, ter contato com esses processos, mas pra gente conseguir modificar as coisas do nosso presente que talvez não sejam as mais éticas. E já que a gente falou dela, vamos fechar então falando da Irene? Essa personagem maravilhosa que eu amo, mulherão incrível. E talvez o mais legal sobre a Irene é que ela subverte esse papel da mulher indefesa e apaixonadinha. Na verdade, pra Irene, esse relacionamento ele é uma coisa importante, mas não é talvez o mais importante da vida dela. Tem um momento da narrativa que ela e Spinoza, eles estão meio que se desencontrando. Então ela liga pra ele tá lá no ápice da investigação, ele liga pra ela tá trabalhando, e aí eles não conseguem se encontrar. E normalmente, quando isso acontece com a gente fica como, né? Ai, fulano não me responde, não me manda mensagem, vou dar um gelo pra ver se ele fala comigo. Todos nós com a maturidade afetiva de 3 anos de idade. Mas isso por quê? Porque nós não somos a Irene, meu amor. Vamos ver o que a Irene vai fazer? Assim que a Irene entrou em casa, ouviu os recados acumulados durante a semana na secretária. Não eram muitos e um deles era do Spinoza, querendo saber se ela chegara. Em seguida, separou a correspondência. Cara, se eu não tô conseguindo falar com o meu boy, cara que eu tô flertando ali, o crush, e aí de repente eu vejo que tem um recado dele pra mim, eu vou ficar toda... Mas a Irene não, ela vê e pensa... vou separar a minha correspondência. Sobraram algumas contas e apenas 2 cartas. Depois ela vai fazer o quê? Ela vai desfazer a mala, meu amor, ela não tá nem aí. Desfez a mala, tomou um banho lento e relaxante. Ainda enrolada na toalha, ligou para Spinoza. Só depois de tomar um banho, de fazer a mala, separar a correspondência, que ela vai ligar pro cara. A mesma mensagem lacônica na secretária. E aí eu amo esse final, porque ele vai dizer assim: encomendou comida japonesa, ligou a televisão e começou a achar que deveria ter ficado em São Paulo. A construção da Irene é muito maneira, porque mostra que mulheres não são apenas seres apaixonados que estarão ali pelos boys desesperadamente. Eu tô defendendo a Irene, gente, mas eu confesso que eu adoro ler um livrinho de romance também. Mas me conta aí se você também gosta da construção da Irene, me conta se você tinha reparado alguma dessas sutilezas e quais outras sutilezas da narrativa você também acha que o Garcia Rosa arrasou na hora de construir. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Eu vou ter que reduzir bastante porque ele está com 40 minutos. Vai dar um trabalhão pra editar, mas tudo bem. Meus amores, grande beijo pra vocês. Tchau!